Olá, crianças. Hoje eu vou contar para vocês. Vocês estão vendo que eu tô com uma blusa cheia de bandeirinha. Aqui é o meu uniforme de missões. Eu vou contar hoje para vocês a história de uma pessoa que foi uma grande missionária. Mas a história vai começar por um homem que era muito influente, porque ele era chefe do exército da Síria. Ele era um general e ele era muito amigo do rei. Tão influente ele era que ele era amigo do rei. O nome dele era Naamã. Mas Naamã, mesmo ele sendo assim uma pessoa influente, ele tinha uma doença que era muito perigosa. Era uma doença contagiosa, era uma doença que podia até levar à morte. Era chamado de lepra. Ele era leproso. A lepra é uma doença que deixa o corpo todo cheio de manchas, de feridas, e Naamã tinha essa doença. O povo de Deus, eles tinham uma lei, porque Deus, quando escolheu o povo israelita, Deus deu uma lei que todo leproso deveria ficar isolado. Mas Naamã não era israelita, ele era sírio. Ele era de um país que era pagão, era um país que adorava outros deuses. Então, era por isso que ele convivia em sociedade, ele não ficou isolado, tá bom, crianças? Mas um dia, quando ele chegou em casa, a sua esposa teve uma conversa com ele e disse para ele, disse: Naamã, a menina que nos serve, que era uma menina israelita, que ela veio cativa para a Síria e ficou trabalhando na casa de Naamã. Então a esposa de Naamã, conversando com a menina, que a menina sabia da doença de Naamã. A menina, olha que linda, Ela sabia da doença de Naamã. E ela, conversando com a sua senhora, ela foi e disse, se o meu senhor for lá na minha cidade, lá em Samaria, lá tem um profeta. E o profeta vai curá-lo. Ele vai ficar sarado, ele vai ficar bom. E o que é que a mulher fez? Quando Naamã chegou, ela foi e contou para o esposo. E o esposo foi até o seu amigo, que era o rei, E quando chegou lá, Naamã contou a história e disse, a menina falou que se eu for, olhe só, criança, a responsabilidade de uma criança, a veracidade que Naamã sentia nesta criança, viu? O testemunho que esta criança dava. E Naamã perante o rei disse, a menina falou que se eu for até Samaria, eu ficarei curado. Aí o rei, que era amigo dele, deu a ele toda a permissão. Disse, vá e leve alguns presentes. Então Naamã levou uma carta para o rei de Israel, que o rei da Síria fez e mandou para o rei de Israel, Para quando Naamã chegasse lá, para que ele fosse bem recebido. Mas vocês vão ver o que tem na carta, viu? E quando Naamã foi, o rei ainda deu ouro, prata e algumas mudas de roupa para que Naamã levasse e desse de presente, Então Naamã foi, pegou a sua comitiva e foi para Israel. E quando chegou em Samaria, Quando chegou lá, procurou o rei e deu a carta que o rei da Síria deu para ele levar. E quando o rei de Israel leu a carta, ficou desesperado.
ele disse, esse rei, porque na carta tinha assim, quando você receber esta carta, Naamã estará na sua presença, né? Naamã está lá, porque foi Naamã que levou a carta, né? E na carta vinha escrito, te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Aí o rei ficou desorientado. Ora, ele está pensando que eu sou Deus? Ele está pensando o que é que eu vou fazer? Eu não curo, né? E ficou desesperado. Tão desesperado que rasgou as suas roupas. O rei rasgou as suas roupas. E quando ele rasgou as suas roupas, aí depois Eliseu soube dessa situação. E Eliseu mandou dizer para o rei, por que você rasgou as suas vestes, né? Eliseu, o profeta. Ele mandou dizer para o rei de Israel, por que você rasgou as suas vestes? Diga a Naamã que venha até mim. E Naamã foi com a sua comitiva lá para a casa de Eliseu, viu? E quando chegou lá, ele pensando que Eliseu ia abrir a porta, ia mandar ele entrar, por ele ser uma pessoa muito influente, não é? Ia fazer uma oração e ele ia sair curado da casa de Eliseu. Mas não foi assim. Quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu mandou um mensageiro e o mensageiro levou o recado de Eliseu para Naamã. O mensageiro disse para Naamã, o meu senhor disse que vá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Crianças 7 vezes. Ele tinha que mergulhar. Naamã ficou furioso, mas foi embora reclamando, como é que pode? Eliseu não me recebeu, ele pensa que eu sou quem? Lá na Síria tem os rios que são os rios limpos e ele mandou eu mergulhar no Rio Jordão. Crianças, mas os soldados que eram amigos também de Naamã disse, meu senhor, ele só mandou você mergulhar no Rio Jordão e disse que você vai ficar limpo. Se fosse para fazer uma outra coisa, você ia fazer. Então faça isso também. E ele, mesmo a contragosto, ele obedeceu. Viram? Ele tirou a roupa, né, para mergulhar ali naquele rio e aquelas feridas em seu corpo. E ele mergulhou, então, por obediência, mesmo a contragosto, mas por obediência, ele mergulhou. Aí deu um mergulho, deu 2 mergulhos, deu 3 mergulhos, 4 mergulhos, 5 mergulhos, 6 mergulhos e nada, do mesmo jeito. Mas quando ele deu o 7º mergulho, crianças, aconteceu o milagre. E Naamã ficou com a pele igual à pele de um bebê. A Bíblia diz que a pele de Naamã ficou igual à pele de uma criança. E quando ele viu, sabe o que é que ele fez? Voltou lá na casa de Eliseu, o profeta, e disse a Eliseu, eu quero, né? Eu quero servir a esse Deus. Eu quero, a partir de hoje, dedicar a minha vida a esse Deus que também era o Deus de Eliseu. Ele disse que nunca tinha visto noutro lugar um Deus igual ao Deus de Israel. E ele serviu a Deus até a areia para que ele colocasse no lugar do altar, aonde ele ia adorar, ele levou de Israel. E ele ficou tão feliz,
que ele queria dar presentes a Eliseu. Aí Eliseu disse, não, não posso aceitar. E despediu ele em paz. E ele foi com a sua comitiva. Mas tinha uma pessoa que estava de olho em tudo, que era um moço que trabalhava para Eliseu. Ele vivia com Eliseu, ele aprendia ali o ofício, tudo o que Eliseu precisava era ele que fazia, né? E esse moço cresceu os olhos, porque viu que Naamã tinha condições, tinha presentes. Aí ele ficou, quando Naamã foi embora com a comitiva, o que é que ele fez? Ele correu atrás de Naamã e disse a Naamã que tinha sido Eliseu que tinha mandado ele. Olha que mentira, crianças. Eliseu não mandou ele, Eliseu nem sabia, né? Mas ele foi e disse que Eliseu precisava de um talento e de 2 mudas de roupa para dar para outro profeta, né? Que tinha vindo visitá-lo. Sendo mentira, crianças, tudo mentira, tudo inventado para poder ganhar o dinheiro e os presentes. E ele foi, né? Quando chegou perto de casa, ele guardou os presentes, guardou o dinheiro. Aí quando chegou na frente de Eliseu, Eliseu olhou para ele e disse, onde tu estavas? Aí ele disse, em lugar nenhum. Quer dizer, estava em casa, não tinha saído para lugar nenhum. E Eliseu disse a ele, pois a lepra de Naamã vai te alcançar e alcançar todos os teus descendentes para sempre. Crianças, e ele saiu da presença de Eliseu, todo branquinho já da lepra, porque a palavra de Deus, ela é assim, ela não volta vazia. Quando alguém profere alguma coisa, vai ao coração de alguém, vai para a mente de alguém, e Deus faz algo inexplicável. E a lição que Geazi teve que aprender foi que a mentira não leva a lugar nenhum, só leva ao precipício, só leva aquilo que não agrada a Deus. Viu, crianças? Então, ó, nada de mentir e obedecer a Deus sempre.